Olá, tudo bem? Que bom encontrar você mais uma vez aqui em nosso canal. Sempre iniciamos nosso vídeo falando da satisfação, da alegria que eu sinto cada vez que eu chego até o nosso canal e me encontro com você assistindo um de nossos vídeos. Isso realmente me deixa muito feliz, é um combustível para que a gente continue fazendo sempre este vídeo. Então fica aqui o meu muito obrigado. Bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e que vai ajudar, creio eu, que muita gente, principalmente aqueles que estão iniciando no cultivo e no trato dessas plantinhas maravilhosas que são as rosas do deserto. E hoje nós estaremos falando sobre os erros mais comuns que nós cometemos no cultivo das nossas pequenas rosas do deserto e que podem acarretar problemas e, em casos extremos, até levar a nossas pequenas à morte. Pois é, você ficou curioso para saber que erros são esses? Pois bem, então eu lhe convido a vir a participar, a assistir o nosso vídeo na íntegra e tirar estas dúvidas, depois das suas opiniões aqui em nossos comentários. Pois bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito, é claro. E, se possível, colabore ou nos ajude a fazer com que este conteúdo chegue mais longe. Como eu posso fazer isso, Mauri? Eu quero lhe ajudar. Muito obrigado. Você pode fazer isso simplesmente copiando este vídeo e passando para um amigo, mandando para um amigo que também gosta de rosa do deserto. Ou, se quiser ajudar mais ainda, quem sabe publicando este vídeo nas suas redes sociais. Mas chega de conversa, chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais sobre o trato e o cultivo dessas pequenas maravilhosas que são as nossas rosas do deserto. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou, são 15 segundinhos, nós já estamos de volta para conversar sobre essas plantinhas maravilhosas, mas a pergunta é, você se inscreveu em nosso canal? Já é inscrito? Muito obrigado. Se esqueceu? O celular tocou, não foi? O maridão chamou? Não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o nosso conteúdo de hoje está, no mínimo, florido. Então, eu conto com a sua ajuda. Pois bem, hoje nós vamos estar falando, como eu falei no início do vídeo, sobre erros que cometemos mais comumente no nosso dia a dia e que podem afetar e muito as nossas rosas do deserto. Bom, eu tenho certeza que o objetivo de todos vocês, assim como o meu também, é ter plantas como essa daqui, ou seja, plantas que estejam floridas, ou como essa daqui também que está bem florida, ou até mesmo como essa pequenininha que já começou, né, a sua vida florindo desta forma. Então todo mundo concorda que o que nós queremos são rosas do deserto, muito bonitas e viçosas, não é isso? Floridas, por aí vai. Mas às vezes as nossas atitudes terminam não colaborando para que isso aconteça. Ou seja, nós cometemos alguns erros no nosso manejo que dificultam a floração, o desenvolvimento e o crescimento de nossas rosas do deserto. E quais seriam esses erros, Amauri? Uma das dúvidas principais que chegam às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação e que termina sendo erro, é em relação à exposição desta planta ao sol. Muitas pessoas cultivam essa plantinha à sombra. Às vezes a área não é sequer iluminada o suficiente, dentro da casa, dentro do apartamento, no fundo de uma varanda, no cantinho, na quina de uma parede e por aí vai. Quando na realidade nós sabemos e entendemos que essa plantinha precisa e gosta do sol, exatamente. Então, quando você priva a nossa rosa do deserto do sol, você também termina privando a sua planta de um bom crescimento e um bom desenvolvimento. Criar ou cultivar estas plantinhas na sombra não significa que você vá matar a sua planta, de forma nenhuma. Porém, você vai ter uma planta que não vai se desenvolver ou crescer plenamente. Você vai ter uma planta que vai demorar muito, por exemplo, para florir. E quando essa plantinha vier a florir, você vai ter flores
em menor quantidade e que vão permanecer na sua planta por menor espaço de tempo. Então, a sombra não é algo que vá, por exemplo, matar a sua planta, como eu falei, mas com certeza não vai fazer com que a sua planta fique viçosa, como as plantas que geralmente a gente vê nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram e por aí vai. Então, o sol é extremamente importante para o cultivo, para o crescimento e para o desenvolvimento desta planta, ok? A dúvida é, quanto tempo de sol a minha plantinha precisa pegar, Amaury? Eu tenho aqui na minha varanda, eu tenho aqui no meu jardim um cantinho que pega, por exemplo, 4 horas de sol, mas eu tenho outro cantinho que pega 6 horas de sol. E na minha varanda pega 1h30 de sol. Mas eu deixo ela na varanda porque eu tenho medo de queimar o caldex da minha planta. Então eu gosto muito dela. E este é o argumento geralmente que nós utilizamos para tirar ou para privar a nossa planta do sol. Bom, eu diria para você o seguinte, quanto mais sol a sua planta pegar, mais saudável ela será. Se você pode ofertar 4 horas de sol, oferte 4 horas de sol. Se você pode ofertar 6, oferte 6. Pode ofertar 8, oferte 8. Quanto mais sol ela pegar, mais bonita, mais viçosa, mais saudável e mais florida ela vai estar para você. Outro erro comum é em relação à rega. Quando, que intervalo e a quantidade de água que eu devo colocar na minha plantinha. Amaury, quando eu comprei a minha planta, me falaram o seguinte, olha, esta planta não gosta de água, então você pode molhar tipo uma vez por semana, você pode molhar quando o substrato estiver seco e por aí vai. Gente, eu digo exatamente o oposto, as rosas do deserto adoram água. Não só a rosa do deserto, na realidade a água é necessária para toda e qualquer planta viver e se desenvolver. Sem água isso não vai acontecer. Então o que é que acontece? Mesmo que você esteja colocando a sua planta no sol, como vimos anteriormente, que o sol é extremamente necessário para a sua planta crescer, se desenvolver e florir, imagine o problema, o perrengue que sua planta vai passar indo para o sol, mas não recebendo a quantidade de água necessária para subsistir, para sobreviver. Então, isto é um mito. Você pode molhar e deve molhar a sua rosa do deserto constantemente. Eu diria até que diariamente, caso você more em uma região que não seja muito fria ou que não chova muito. O que a rosa do deserto na realidade não gosta, não só ela, várias outras plantas não gostam, é do acúmulo de água no seu substrato. Ou seja, quando você tem um substrato inadequado e você joga a água nesse substrato, aqui no vaso forma-se simplesmente uma piscina, uma lagoa, dá até para criar peixe. Então é este acúmulo de água que a nossa rosa do deserto não gosta. Ou quando o seu vaso não tem furos de drenagem suficiente e essa água termina não tendo para onde escoar, deixando totalmente encharcado o seu substrato. Aí, de fato, nós teremos um problema. Não é pela água em si, eu sempre digo para vocês, não é a água que vai matar a sua rosa do deserto. A água vai servir, na realidade, de meio para culturas de fungos e bactérias possam alcançar e adentrar na sua planta. O excesso de água faz com que a absorção exagerada da planta possa abrir micro-rupturas no tecido de suas raízes. E aí, uma vez que você tem essas fissuras, essas feridas, por menor que elas sejam, vai ser uma porta de entrada para os fungos e para bactérias, e esses fungos e bactérias vão se proliferar dentro do tecido da sua planta, e aí também nós teremos um problema. Então, o excesso de água ou a falta de água termina sendo um problema que nós enfrentamos principalmente no início do cultivo. Nós não sabemos quanto tempo regar. Aqui, por exemplo, gente, nós regamos as nossas plantas. Na verdade, elas são divididas por setores, mas existe um setor que elas recebem água diariamente, que são pote 17 e pote 15, recebem água todos os dias. E em potes maiores, tá, que são potes de 5 litros, de 8 litros, às vezes de 20 litros, esses recebem água dia sim, dia não. Por quê? Porque quanto maior for o vaso, mais tempo o substrato vai demorar para secar. Então, neste potinho daqui, este substrato vai secar mais rápido do que neste pote daqui.
E este pote daqui vai secar mais rápido, por exemplo, do que este outro pote daqui. Então, quanto maior for o pote, maior vai ser a quantidade de substrato que nele estará e mais demorado será a evaporação desta água que está nele, ok? Então, com o passar do tempo, você vai perceber facilmente qual é a quantidade de água que a sua rosa necessita para estar sempre bonita e florida. A falta de água pode causar perda de folhas, pode causar murchamento de caudex, pode causar a não floração ou a dificuldade para a sua planta vir, por exemplo, a florir. Já que estamos falando sobre água, então nós temos que falar também sobre os vasos, né? Eu falei anteriormente que se você colocar muita água no seu vaso e essa água não conseguir sair, não conseguir escoar, você vai ter problemas. Então a escolha do vaso termina sendo também um dos principais erros no início do cultivo. Porque muitas vezes eu entendo que você quer um vaso bonito. Poxa, Maurício, minha planta é linda, minha planta está florida, né? Minha planta merece um vaso digno de sua beleza. E aí você vai e compra um vaso extremamente bonito e nada contra. Eu acho que você tem que ter um vaso bonito de fato. Porém, muitas vezes eu vejo pessoas comprando cachepô pensando que é vaso. E o que é o cachepô? O cachepô nada mais é do que, digamos que, uma roupa de festa para o seu vaso. O cachepô, ele é bonito, ele é lindo e ele é um porta-vaso. É no cachepô que nós colocamos o nosso vaso. Mas ele foi feito para acondicionar o vaso ali durante um período. E depois esse vaso deve ser retirado. Por quê? Porque o cachepô não tem furos de drenagem. Então eu vejo muitas vezes as pessoas tentarem ou quererem cultivar as suas rosas do deserto dentro de um vaso que não tem furo nenhum. Mesmo esses vasos que nós compramos, que são vasos de plástico, né? Esses aqui são de 3 litros, às vezes não vem com os furos de drenagem. Às vezes a fábrica termina tendo um problema e esses furos terminam não sendo feitos. Ou até, às vezes, nós temos furos de drenagem insuficientes para fazer com que essa água seja drenada. Então, quando você comprar um vaso ou quando você for escolher um vaso, eu diria para você o seguinte: preste atenção nos furos de drenagem. Ah, Mauri, mas eu gostei muito desse vaso, mas não tem muito furo, não tem problema. Chegando em sua residência, promova, faça mais furos para que a água saia mais facilmente dele, tá certo? Ou até mesmo, Mauri, eu quero cultivar a minha planta nesse cachepô. Não tem problema, abra furos para que a água seja drenada, tá certo? Outra dúvida também que o pessoal tem bastante é em relação a esses vasos pretos, né? Ah, Mauri, esse vaso preto não esquenta muito? Eu posso cultivar em vaso de barro, em potes de barro? Sim, você pode. De fato, esses vasos pretos, esses potes pretos, tendem a esquentar um pouco mais o substrato, né? Porém, não ao ponto de causar nenhum tipo de mal à sua planta, tá certo? Nós estamos aqui no Nordeste, a temperatura chega muitas vezes próximas aos 40 graus e nossas plantinhas estão aqui todas, como vocês podem ver, saudáveis, floridas, tranquilas. O que acontece? Lá vem minha amiguinha Arapuá aqui de novo, olha. O que acontece? Deixa eu tirar ela daqui. Deixa eu segurar ela um pouquinho aqui na minha mão. O que acontece? Quanto mais quente, mais água ou de mais água a nossa pequena vai precisar. Então esteja sempre atenta a isso. Está quente? Eu vou ofertar mais água. Os vasos de barro ou de cerâmica, eles têm esta vantagem, mantém o substrato mais refrigerado, com a temperatura um pouco mais amena. Porém, a evaporação nesses vasos é muito maior, é muito mais rápida. Então esteja atento. Se o seu pote, se o seu vaso for de barro, fique sempre atento, porque ele vai secar mais rapidamente do que esses vasos que são vasos de plástico, ok? E sempre que nós compramos uma planta, nós queremos ver o quê? Ela florida, né? Geralmente a gente já compra ela florida, mas às vezes você compra pela internet ou compra em outro local e ela termina vindo sem flor. Ou ela ainda está pequenininha, como essa nossa pequena daqui, que é pequena, mas é ousadinha, né? Já está florindo. Então nós queremos o quê? Ver nossa planta se desenvolver, crescer, florir. E isso termina trazendo o próximo problema. Que problema é esse, Mauri? É a adubação. Eu diria que a adubação está muito ligada com a nossa ansiedade.
Então, na ânsia de ver a planta crescer e florescer, nós terminamos nos equivocando e achando que se eu pôr um pouco mais de adubo, a minha planta vai crescer um pouco mais rápido. Se eu colocar mais adubo, a minha planta vai florir mais rapidamente, quando na realidade isso não vai acontecer. Na verdade, você pode até causar o efeito contrário. Nós já falamos para vocês em alguns vídeos que existem, antagonismo nos macros e micronutrientes. Mas, Mauri, que diabos é esse negócio de antagonismo? É quando a presença de um elemento em muita quantidade termina inibindo ou termina bloqueando a absorção de outros elementos. Então, muitas vezes você coloca um pouco mais de adubo porque você quer ver a sua plantinha florir pequena. E o que acontece? Ela termina bloqueando a floração da planta. Ela termina, como nós falamos aqui, travando o crescimento da planta. A planta termina parando de crescer. Por quê? Porque mesmo tendo mais adubo no substrato, esse adubo termina não sendo absorvido pela nossa plantinha. Ela perde a capacidade de absorção desses nutrientes. Mas o excesso de adubo não causa apenas o travamento da planta. Termina afetando toda a sua linha de cultivo, toda a cadeia de cultivo. Por quê? Porque o excesso de adubo pode salinizar o seu substrato, fazendo com que você tenha que trocar o substrato. Ele pode alterar o pH do seu substrato, fazendo com que a planta termine também não absorvendo ou não conseguindo absorver esses nutrientes. Uma vez que o adubo salinize o seu substrato, a planta não vai conseguir absorver sequer a água que você coloca nele. Então, a quantidade de adubo, o excesso de adubo termina sendo talvez um dos maiores vilões ou um dos maiores erros que nós cometemos, principalmente no início do cultivo. Apesar de muita gente continuar cometendo esse erro ao longo da vida da planta inteira. Então, eu não estaria errado em dizer que, no caso da adubação, veja bem, no caso da adubação, menos termina sendo mais. Por quê? Porque o adubo, se você colocar ele em pouca quantidade, você pode corrigir, ou seja, você pode ir lá e ir adicionando um pouco mais de adubo e sua planta só vai lhe agradecer. Mas, se você colocar muito adubo de uma vez, você não tem como retirar esse adubo. É mais ou menos como uma comida. Imagine uma feijoada, você pega e bota pouco sal. Você tem como corrigir esse sal após o preparo da feijoada, não é verdade? Mas se você pega essa feijoada e coloca muito sal, eu acredito que muitas de vocês já passaram por isso, não é verdade? Não tem o que fazer e muitas vezes você termina perdendo a feijoada. É a mesma coisa que acontece com o adubo, dá pra gente fazer essa correlação. Ah, Mauri, e se eu não botar adubo nenhum na minha planta? Bom, isso é uma pergunta bem interessante. Eu já falei que o excesso de adubo pode prejudicar e vai prejudicar demais a sua planta, pode inclusive levar a sua planta à morte. Mas a falta de adubo, ao contrário do que muita gente pensa, não vai fazer com que a sua planta morra. Na realidade, a falta de adubo vai fazer com que a sua planta não se desenvolva. Ela vai ficar, lenta, não vai brotar novos galhos, o seu caudex vai ficar ali meio enrigidinho, assim que fala, meio murchinho. Não chega a ficar murcho, mas ele fica, não se desenvolve, não fica gorducho, não é? Ela não vai florir, não vai emitir muitos galhos, então vai ficar sempre pequenininha. São aquelas plantas que o pessoal fala para mim, a Mauri, eu tenho uma planta, ela já tem 3 anos, 4 anos, eu acho que ela é uma mini, e na verdade ela não é uma mini. Na verdade, está faltando adubação. Então muitas vezes eu me deparo com pessoas que simplesmente nunca adubaram sua planta. Simplesmente pegaram, compraram ou ganharam, botaram aquela plantinha no cantinho e ela está lá há 1 ano, há 2 anos. E as pessoas relatam, Mauri, minha planta era linda quando ela chegou aqui em casa. Ela era super florida, ela se desenvolvia, era uma planta que todo mundo elogiava, chamava atenção. Eu acho que botaram olhado na minha planta, não é assim que a gente fala? Mas na verdade, às vezes, não é isso não. Às vezes é a falta de nutrientes que leva a planta a terminar ficando mais feinha, mais descuidadinha, sem essas flores. Se você voltar a adubar a sua planta, ela começa a reagir e começa então a apresentar aquele vigor que ela tinha outrora. Então a falta de adubação dá para ser corrigido sem nenhum problema, tá certo? Outro erro comum que a gente sempre se depara é controle e combate a doenças e pragas.
Gente, é certo que suas plantinhas em algum momento vão receber as visitas de alguns insetozinhos. Alguns são até benéficos, outros nem tanto. Porém, honestamente, eu nunca vi uma planta que tenha morrido por ataque de pulgão, por ataque de cochonilha, ou até mesmo por ataque de ácaro. Isso acontece quando você abandona a planta, aí de fato ela morre. Tem algumas pessoas que terminam não conseguindo combater essas pragas e simplesmente jogam a sua planta fora. E isso acontece, na maioria das vezes, eu diria que 90% das vezes, por desinformação, por combater essas pragas da forma errada. Muitas vezes com receitas caseiras ou com receitas vistas na internet. Algumas são de fato eficazes, mas a sua grande maioria não são. A grande maioria sequer serve para o combate, poderiam servir para o controle da população desses insetos, mas não vai combater efetivamente esses insetos. E uma vez que você não combate esses insetos e eles permaneçam na sua planta, o que é que vai acontecer? Essa população tende a crescer e vai chegar a um ponto que de fato a sua planta vai colapsar. Ela vai simplesmente deixar de se desenvolver, ela vai inclusive retroceder. Vai ficar sem folha, vai ficar sem flores, os seus galhos vão afinar, o seu caudex também vai afinar e por último ela termina, se for o caso, indo a óbito ou morrendo. Mas isso demora tempo. Isso não vai acontecer em uma semana nem um mês. Ah, minha planta está com pulgão, daqui a uma semana ela morreu. Não, isso não vai acontecer. Ah, minha planta pegou ácaro e daqui a um mês minha planta morreu. Não, isso não vai acontecer. Esses insetos e essas pragas vão primeiro mexer na estética de sua planta, né? Então, se você está com ácaro, por exemplo, né, sua planta vai ficar com as folhas amareladas. Se você não tomar uma providência, essas folhas vão cair, sua planta vai ficar sem folhas. Se você tiver pulgões, a mesma coisa. Se tiver com botão floral, os pulgões vão ali para os botões florais e vão fazer com que a planta termine abortando esses botões florais e não vai ter florada. Cochonilha, pulgão e ácaro adora os tecidos novos, ou seja, os novos brotamentos, as folhinhas que estão brotando e esses buquês florais que estão brotando. Então, como eles ficam ali, ou como eles preferem esse material vegetativo novo, eles terminam fazendo o quê? Bloqueando o crescimento e o desenvolvimento de sua planta. Então ela vai parar de crescer e vai parar de se desenvolver. A grande maioria desses insetos você combate de forma muito fácil e eficaz. Você vai utilizar na realidade qualquer inseticida à base de água, aquele SBP, por exemplo, né, o Raid, ou seja, qualquer um que você encontre à base de água, pode ser utilizado, né, pulverizando em cima do inseto, no local onde aquele inseto está. Tá? Por quê? Porque são inseticidas de contato, precisa bater no inseto para o inseto morrer, ok? Mas o mais importante para combater estes insetos é a precocidade, é o quanto antes você identificar a presença desse inseto aqui e o quanto antes você agir, você ir lá e ter uma atitude para combater esses insetos. Talvez o mais chatinho desses insetos seja a cochonilha de raiz, porque você não está vendo e pode de fato, por não ser detectada, ficar ali longos períodos de tempo sugando a seiva de sua planta e fazendo com que sua plantinha não se desenvolva, né, e você sem saber muitas vezes o porquê. Outro também que é chatinho, mas não é um inseto, é o ácaro. O ácaro, na verdade, é um aracnídeo. E muita gente tenta combater o ácaro com inseticida. E aí não vai conseguir combater o ácaro. É uma praga um pouco mais chatinha da gente combater. Mas se você utilizar os produtos corretos, você vai conseguir facilmente controlar toda e qualquer presença de insetos ou ácaros que venha, né, acometer ou que venha visitar a sua plantinha. Mas, ao contrário dos insetos, as doenças que são causadas por fungos ou bactérias, essas não vão lhe dar muito tempo para você agir. Então, essas doenças fúngicas ou bacterianas requerem uma medida muito mais rápida e muito mais enérgica, porque neste caso, sim, em questão de horas, você pode perder a sua planta. Eu já tive planta aqui, por exemplo, que eu saí de manhã, ela estava bem, e ao chegar no fim da tarde,
ela simplesmente estava com 2, 3 galhos ou até mesmo a planta inteira perdida por conta de apodrecimento. Insetos, por exemplo, como o percevejo, que ao sugar, ao extrair a seiva da sua planta, injetam a toxina no galho da planta e esse galho pode começar a apodrecer, por exemplo. Excesso de chuva nas folhas, fica aquela umidade muito grande, principalmente nos buquês florais ou nas pontas dos galhos, e termina criando ali uma colônia de fungos. Se você não tomar cuidado, esse fungo vai se espalhar e vai terminar danificando um galho de sua planta, por exemplo. Ou talvez a pior delas, que sejam as podridões nas raízes. Essas também são complicadas porque a gente não vê. E quando a gente termina detectando esse problema, muitas vezes já é tarde demais. Por quê? Porque você vai ter que amputar grande parte das raízes de sua planta e às vezes, infelizmente, essa colônia de bactérias ou de fungos já chegou, né, a contaminar o caudex e os galhos de sua planta. Então muitas vezes a gente vê na internet o pessoal, né, e simplesmente fatiando a planta e não sobra nada. Normalmente sobram alguns galhos. Então sempre que você detectar fungos ou bactérias ou algo de anormal na sua planta, pare o que você está fazendo e se dedique, se concentre as suas atenções para ver o que está acontecendo com a sua plantinha. Isso pode ser determinante para que sua planta viva ou não. Muito bem, nós poderíamos ficar aqui mais horas falando sobre pequenos problemas ou pequenos erros que nós cometemos no cultivo das nossas plantinhas. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Quem sabe nós fazemos um outro vídeo falando sobre outras coisas, como o uso de instrumento, poda, não é? Transplante, que também a gente termina errando quando vamos fazer esse tipo de atividade ou esse tipo de intervenção nas nossas plantinhas. Eu espero que esse conteúdo lhe ajude, seja agora ou seja um pouco mais para frente, no cultivo e no trato com as suas rosas do deserto. Eu espero que ele lhe seja útil e que você possa utilizar para ter plantinhas como essa daqui, né? Olha só como essa planta está linda, não é verdade? Essa planta nós fizemos um trabalho nela, gente, muito legal, né? Vocês se lembram dessa plantinha que nós trabalhamos aqui fazendo um nó aqui no meio? Olha só como ela está, muito bonita, não é verdade? Eu trouxe ela porque a gente aproveita para mostrar como é que estão algumas das plantas que nós fazemos, algumas intervenções. Essa daqui está precisando de outra intervenção, que é uma poda para ajeitar a sua copa. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas antes, é claro, eu tenho que fazer o quê? Exatamente mandar beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços. E a quem for guloso, como eu, como a nossa piquititica, que está aqui já com suas florzinhas, ou como as outras nossas plantas que estão aqui floridas, muitos beijos e abraços, todos eles recheados, todos eles cobertos com tudo aquilo que existe de melhor no universo. Você sabe que é sempre isso que nós desejamos para você, o melhor. Como sempre, nós vamos deixar 2 conteúdos aqui para vocês. Já que nós estamos falando de erro, então eu vou deixar um conteúdo que fala sobre erros na adubação e vou deixar um outro conteúdo falando sobre erros no transplante das pequenas plantinhas, tá certo? Bom, então eu vou ficando por aqui, mas nós nos encontraremos em breve. Aonde, Amaury? Mas você não sabe ainda? Nós vamos nos encontrar aqui no nosso canal. É sempre aqui que nós nos encontramos. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou nas lives que nós fazemos semanalmente, todas as terças e quintas, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Então, vou ficando por aqui, mas a pergunta é: se inscreveu em nosso canal? Se inscreveu, obrigado. Deixou o seu like? Dá tempo, deixa o like e não se esqueça de mandar ou de enviar este vídeo para outras pessoas que, assim como você, gostam de rosas do deserto. Vou ficando por aqui, até a próxima aí. Bye, bye.